Pare de confiar em si mesmo. Pare de amar a si mesmo. Pare de escutar essas pessoas que dizem isso para você. O que você precisa, diz a Bíblia, é negar a si mesmo. O que você precisa não é olhar para o espelho e falar, eu sou demais. O que você precisa é falar o que todos os homens de Deus ao longo da história falaram. Eu sou o pior dos pecadores, eu preciso de Cristo Jesus. Meu vídeo de hoje, nossa palavra de oração de hoje, baseado na palavra de Deus, no Salmo 2, é sobre isso. Aprenda a confiar em Deus. No Salmo 2, o que nós temos aqui é Davi dizendo no versículo 1 que as nações estão enfurecidas contra ele. O momento Davi está para ser alçado à posição de rei. E os homens, os seus inimigos, estão furiosos, querendo destruir Davi e impedir Davi de chegar a essa posição. E aí ele então diz, por que vocês estão enfurecidos contra mim? Porque o mundo se levanta contra mim. Davi, mesmo diante desses inimigos que estão muito furiosos, Davi está em paz. Davi está tranquilo. E por quê? Por que ele está assim? Por que ele não está apavorado? Calvino, comentando este texto, diz o seguinte, olha, ele teria razão em estar apavorado diante de todos aqueles inimigos que o cercavam, mas ele não estava. E por que não estava? Primeiro, porque ele tinha consciência de que estava no caminho certo. Este é o comentário de Calvino, eu acredito, e eu vou falar mais disso amanhã. Segundo, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Ele diz isso, inclusive, aqui, olha, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. Ele tinha essa convicção de que ele era filho de Deus, amado por Deus, que o cuidado de Deus, que ele estava debaixo do cuidado de Deus. Convicção em Cristo. No verso 3, ele diz, rompamos com suas correntes e livremo-nos de suas algemas. São os ímpios dizendo, vamos destruir Davi, vamos destruir tudo aquelas coisas que ele coloca para protegê-lo, vamos romper com essas algemas e vamos destruí-lo. E aí no verso 4, ele então dá a resposta à fúria desses homens. Aquele que está sentado no céu se ri. Davi não diz, diante de seus inimigos, eu dou risada de vocês. Não, ele diz, Deus ri. O tempo inteiro ele remete a Deus, não a si mesmo. A tranquilidade dele não procede dele, da confiança nele, porque ele era bom, que ele era corajoso, que ele matava gigante com uma pedrada. Não, a confiança dele vinha de Deus, ele olhava para Cristo. O mundo diz, confie em si mesmo. O mundo diz, ame mais a si mesmo. Isso é mentira. Vou fazer um outro vídeo só sobre isso, hein? Você já se ama demais. Lembra do episódio de Davi e Golias? Davi, ele pega 5 pedras e vai contra Golias. Golias olha para Davi e o despreza. Por quê? Porque vê um menino. Golias não faz isso. Golias, ele realmente achava que ele iria ganhar facilmente de Davi. Mas então, Golias, justamente por confiar demais em si mesmo, baixou a guarda. Davi não, levou 5 pedras. 5 pedras. Por quê? Se errasse a primeira, teria a segunda, a terceira, a quarta e por aí vai. Ele não confiava em si, ele era precavido. Lembra o que Davi disse contra Golias? Vou contra ti não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, eu não confio nos recursos humanos, nas habilidades humanas. Eu acredito que eu vou vencer você, porque vai acontecer um milagre aqui. Deus vai me capacitar de maneira sobrenatural. É isso que nós precisamos, aprender a confiar em Deus, não em nós mesmos. Você confia em si. Ao longo da minha caminhada, como que eu reparei isso? Como que eu fui notando o quanto que eu era arrogante, o quanto que eu confiava em mim? E a cada dia Deus foi me quebrantando e permitindo e me levando a aprender a confiar nele e não em mim. Eu sei que você pensa que talvez o maior dos inimigos, do concorrente de Deus, seja Maria, seja um ídolo. Não. O maior inimigo de Deus é você mesmo. Você o tempo inteiro é um ídolo. Você acredita que você pode, que você acontece, que você faz, mas isso é um engano. Lembra de Jacó lutando com Deus? O texto bíblico diz que Jacó venceu a Deus. Quem pode vencer a Deus? Você se lembra que a Bíblia diz que Deus tocou na coxa de Jacó e que Jacó, ele passou a mancar? O outro texto bíblico declara que Jacó chorou diante de Deus e venceu. Gente, quem vence chorando? Essa é a vitória que o homem de Deus pode ter diante do Senhor. Se humilhando, dizendo, o Senhor é poderoso, eu não sou nada. E Jacó, então, ele é tocado no seu músculo mais forte, ali na coxa. Por quê? Para mostrar o seguinte, a confiança de Jacó não deveria estar na força dele, deveria estar em Cristo. Muitas vezes Deus faz isso com você. Deus retira algo que você confia, pode ser a sua beleza, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa. Você deposita a sua esperança naquilo ali, então Deus toca naquilo e te leva a mancar.
você tem que depender de Deus a partir dali. Você sabe, puxa, a minha alegria não está nisso, a minha força não está nisso. Deus fez isso comigo várias vezes. Deus faz isso com os seus servos o tempo inteiro. Ele nos leva a mancar. Ele nos leva a deixar de acreditarmos na nossa força, para confiar nele, em tudo aquilo que nos cerca. Quantas vezes colocamos a nossa fé, a nossa força, a nossa confiança em outras coisas que não em Jesus? Davi aqui está em paz. Por quê? Aquele que está no alto ri desse povo. Davi não responde, eu dou risada deles. O meu Deus dá risada deles. A fé de Davi estava em Cristo, estava em Deus, não em si mesmo. Você quer ter um dia abençoado? Quer ter uma vida abençoada? Aprenda a confiar em Deus. E faça isso como? Por meio da palavra e do sofrimento. Não há outra maneira. Não há. Palavra e sofrimento. Os sofrimentos Deus permite para que você aprenda a confiar nele e não em si mesmo. Eu acho que eu já citei esse texto em outras orações da manhã aqui. Lembra 2 Coríntios? Paulo diz, irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, ou seja, nós recebemos a sentença de morte, não íamos sobreviver. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele está dizendo que ele enfrentou uma tribulação que foi maior do que a força dele. Para quê? Para ele aprender a confiar em Deus. As suas tribulações, elas são para isso. Para que você aprenda a confiar em Deus. Que isso, pastor? Eu sou crente. Puxa, eu tenho 20 anos já como cristão. O quanto que eu preciso aprender a confiar em Deus. O quanto que eu confio muitas vezes ainda em mim. Ora, por que muitas vezes você fica preocupado? Você olha para si e fala, acho que eu não vou dar conta. Porque a sua confiança está em você. Como está em você, você olha para os inimigos, para as dificuldades e diz, não consigo. Mas se você fizesse como Davi, você olha para os seus inimigos e mais olha para cima, você fica em paz, sabendo, Deus é que está no controle da minha vida. Você quer ter uma vida abençoada? Confie em Deus e cresça nesta confiança. Confie mais em Deus e menos em si mesmo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gera isso em nós. Força. Essa força vem do Senhor. O teu servo Paulo disse que quando nós somos fracos, é que somos fortes. Quando reconhecemos nossas fraquezas, nossas limitações e nos refugiamos em Ti, aí somos fortes. Ó Deus, gera isso em nós a cada dia. E Pai, aquelas pessoas que estão me ouvindo agora, que veem os seus problemas como um sinal de que o Senhor as abandonou, aqueles crentes sinceros que estão me ouvindo agora e pensam que por conta do problema que estão passando agora, que o Senhor os abandonou, ó Deus, que essa ideia mentirosa possa ser arrancada da mente e do coração de cada uma dessas pessoas. E que o Senhor possa fortalecer cada uma delas. Que a graça do Senhor seja com cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa gerar em nós a genuína fé, o genuíno arrependimento. Porque somente assim teremos um dia abençoado, teremos uma vida abençoada. Ainda que o nosso dia seja repleto de inimigos furiosos, como era o dia de Davi aqui no Salmo 2. E mesmo com inúmeros inimigos furiosos contra ele, ele tinha paz. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas que estejam me ouvindo possam experimentar isto que Davi viveu, aqui representado no Salmo 2. Ainda que o mundo se levante contra nós, se tivermos a consciência plena de que Deus é conosco, teremos a mesma paz que o teu servo Davi teve. Ó Deus, que a graça do Senhor possa ser com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Pessoal, Deus abençoe. Amanhã, 5 horas, no mesmo horário, estaremos aqui. Até amanhã. Deus abençoe.